Em uma manhã fria, um bilionário encontra uma criança frágil deitada em sua porta. O coração dele já fica apertado com a cena, mas é ao pegar a pequena carta deixada junto que ele não consegue segurar as lágrimas. O que estava escrito ali mudaria sua vida para sempre. Mariana acordava todos os dias com um sorriso que parecia impossível de apagar. A luz do sol entrava pelas cortinas brancas, iluminando o quarto decorado com tons suaves, cheios de harmonia. O berço de Clara ficava ali no canto, perto da cama, onde ela e Fernando tinham passado incontáveis noites trocando olhares de admiração enquanto observavam sua bebê dormir. O cheirinho doce de leite ainda estava no ar, misturado com aquele perfume suave de bebê que parecia ter o poder de curar qualquer preocupação. Fernando, seu marido, era o tipo de pessoa que fazia você acreditar que ainda existiam pessoas boas no mundo. Ele tinha aquele jeito de sorrir que não era só com os lábios, mas com os olhos também. Sempre que estava em casa, ele fazia questão de participar de tudo, desde trocar as fraldas de Clara até cantarolar músicas engraçadas enquanto tentava fazê-la dormir. Se eu desafinar, não me julgue, tá? Ele brincava, mesmo sabendo que Mariana adorava sua voz, mesmo sem ser afinada. A rotina deles era simples, mas parecia perfeita. O café da manhã era um momento especial. Enquanto Clara ainda dormia, Fernando preparava torradas e café, deixando a cozinha cheia do som animado do rádio. Ele sempre dizia que um dia cheio de energia começava com uma música boa e comida feita com amor. Quando Clara acordava, era como se a casa ganhasse ainda mais vida. Os risinhos dela eram uma mistura de puro encanto e bagunça. Essa menina vai virar cantora, dizia Fernando, rindo toda vez que ela soltava algum som engraçado, como se estivesse ensaiando uma música. Mariana, por sua vez, vivia num misto de alegria e gratidão. Desde que Clara chegou, ela sentia que o mundo tinha ganhado cores mais vivas, como se a vida fosse mais do que só os dias que passam. Era diferente, especial. Fernando fazia tudo parecer mais leve, mais bonito. Ele não só ajudava em casa, mas fazia Mariana sentir que nunca estava sozinha. Às vezes, quando Clara finalmente adormecia depois de uma tarde cheia de brincadeiras, os dois se sentavam no sofá para assistir alguma série ou simplesmente conversar. Eles falavam sobre tudo, desde o trabalho de Fernando na oficina até os planos para o futuro. A gente ainda vai ver essa menina correndo no quintal de uma casa com balanço, anota aí, ele dizia, sempre cheio de esperança. Os fins de semana eram os melhores. Fernando amava levar Mariana e Clara para o parque. Era o momento em que eles deixavam as preocupações do mundo para trás. Ele empurrava o carrinho de bebê com um cuidado que só quem ama de verdade demonstra, enquanto Mariana caminhava ao seu lado, sentindo que ali, entre risos e brincadeiras, era onde ela mais queria estar. Às vezes, Fernando comprava sorvete e colocava na mão de Mariana, dizendo, você merece um doce para combinar com o seu sorriso. Esses momentos eram pequenos, mas pareciam grandiosos, do tipo que você guarda para sempre. Clara, mesmo sendo tão pequenininha, já tinha uma personalidade marcante. Ela adorava o móbile pendurado no berço e ficava encantada com as cores girando devagar. Mas o que ela mais amava era estar nos braços de Fernando. Quando ele chegava do trabalho e a pegava no colo, era como se o mundo inteiro parasse para aqueles dois. Mariana sempre ria, porque Clara tinha aquele jeito de segurar o dedo do pai com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Essa menina tem garra, Fernando dizia, cheio de orgulho. Era assim que os dias se passavam na casa deles. Cheios de detalhes simples, mas tão recheados de amor que pareciam extraordinários. Mariana muitas vezes se pegava olhando pela janela enquanto Clara dormia no berço, pensando em como teve sorte de encontrar alguém como Fernando e de formar uma família tão incrível. Claro, eles tinham seus desafios. A vida nunca é perfeita. Mas eles tinham um ao outro, e isso parecia suficiente para enfrentar qualquer coisa. À noite, depois que Clara finalmente adormecia, o silêncio tomava conta da casa. Não era um silêncio solitário, mas um silêncio cheio de paz. Fernando sempre dizia que o momento mais feliz do dia era quando ele podia sentar ao lado de Mariana, segurar sua mão e simplesmente existir, sabendo que tinha tudo o que precisava bem ali.
Eles não eram ricos. Não tinham grandes luxos, mas tinham algo que dinheiro nenhum compra, uma conexão genuína, uma vida construída com afeto e parceria. Para Mariana, cada risada de Clara, cada abraço de Fernando, cada momento compartilhado naquela casa era uma prova de que a felicidade não precisava ser complicada. Era uma tarde como outra qualquer. Mariana estava na sala com Clara, tentando acalmá-la depois de uma dessas crises de choro que só bebês conseguem ter. Clara se agitava nos braços dela, mas Mariana, com a paciência de uma mãe que ama sem medida, embalava a menina de um lado para o outro enquanto cantava baixinho. Na cozinha, uma panela de feijão fervia no fogão, espalhando aquele cheiro de comida caseira que faz a casa parecer mais acolhedora. Fernando, como sempre, tinha ligado antes de sair do trabalho. Ele nunca esquecia de avisar. Amor, já tô indo pra casa. Tá precisando de alguma coisa do mercado? Ele perguntou, como fazia quase todos os dias. Só volta logo, tô morrendo de saudade, Mariana respondeu, rindo. Fernando sempre brincava sobre como ela sentia saudade rápido. Tá bom, daqui a pouco eu tô aí pra matar a saudade, ele disse, com aquele tom que fazia o coração dela ficar leve. Era isso que ele fazia, deixava tudo mais fácil, mais bonito. Fernando saiu da oficina de moto. Ele adorava a sensação de liberdade que a moto dava, o vento batendo no rosto e o som do motor como música. Mesmo assim, ele era sempre muito cuidadoso. Respeitava o limite de velocidade, usava todos os equipamentos de segurança e fazia questão de seguir as regras de trânsito. Não era só porque gostava de andar certo, mas porque sabia que em casa tinha duas pessoas esperando por ele, Mariana e Clara. Ele pensava nelas o tempo todo. Naquele dia, enquanto acelerava, imaginava a carinha de Clara ao vê-lo chegar. Ela deve estar ficando cada vez mais esperta, ele pensava. E também imaginava Mariana, com um sorriso que fazia tudo valer a pena. Na outra ponta da cidade, Miguel estava em um bar. Era só mais uma sexta-feira para ele, e ele já tinha passado do limite com as doses de cachaça. Os amigos avisaram que ele deveria chamar um táxi ou pedir carona, mas Miguel, com aquela confiança imprudente de quem não pensa nas consequências, entrou no carro mesmo assim. Tá tudo bem, tô tranquilo, ele disse, mesmo com os passos cambaleando até a porta do veículo. As ruas estavam molhadas por causa de uma chuva leve que tinha caído mais cedo, mas Miguel nem se preocupou. Enquanto isso, Fernando seguia seu trajeto de sempre. Era um caminho que ele conhecia tão bem que quase fazia no automático. A moto deslizava suavemente pela pista, e ele já conseguia visualizar o portão de casa, o abraço de Mariana e o cheiro de comida vindo da cozinha. Ele acelerou um pouco mais, ansioso para chegar. Foi quando tudo aconteceu. Miguel, em alta velocidade, invadiu uma curva fechada. Os faróis do carro surgiram de repente, como se saíssem do nada. Fernando não teve tempo para reagir. A moto foi atingida em cheio, arremessada a metros de distância. O som da colisão foi alto, o tipo de barulho que faz qualquer pessoa nas proximidades correr para ver o que aconteceu. Fernando caiu no asfalto. Ele ainda respirava, mas o impacto tinha sido violento demais. Pessoas começaram a se reunir, chamando por socorro, tentando ajudar, mas era tarde. A sirene da ambulância cortava o silêncio da noite enquanto o sangue de Fernando manchava o chão. Ele não chegou ao hospital. Ali mesmo, no asfalto frio, a vida dele foi tirada. Miguel, por outro lado, mal conseguia sair do carro. Ele estava confuso, atordoado, mas ileso. As pessoas ao redor gritavam, apontavam, acusavam. A polícia chegou rápido, e Miguel foi levado algemado, ainda tentando justificar o que não tinha justificativa. Na sala de casa, Mariana esperava. O relógio na parede marcava um horário mais tarde do que o normal, mas ela não se preocupou de imediato. Fernando às vezes demorava um pouco mais, especialmente se encontrasse um amigo ou precisasse resolver alguma coisa no caminho. Mas, conforme os minutos se transformaram em horas, a ansiedade começou a crescer. Ela tentou ligar, mas a ligação ia direto para a caixa postal. Deve ser a bateria, ela pensou, tentando afastar o desconforto.
Quando a campainha tocou, ela correu até a porta, com Clara no colo, pensando que Fernando tinha esquecido a chave. Mas, ao abrir, viu 2 policiais parados ali, com expressões sérias. O coração de Mariana parou por um momento. "Senhora Mariana?", perguntou um dos oficiais. Ela só conseguiu balançar a cabeça, sentindo as pernas começarem a fraquejar. "Lamentamos informar, mas houve um acidente envolvendo seu marido." As palavras pareceram perder o sentido. O mundo ficou em silêncio, como se tudo ao redor tivesse congelado. Mariana segurou Clara com mais força, sem acreditar no que ouvia. Os detalhes foram explicados, mas nada parecia real. Fernando estava morto. Aquela frase ecoava na mente dela, repetindo sem parar. O homem que ela amava, o pai de sua filha, não voltaria mais para casa. A noite que começou com risos e esperança terminou em lágrimas e dor. Mariana sentou-se no chão da sala, com Clara chorando nos seus braços, enquanto tentava processar o vazio que agora preenchia sua vida. O cheiro de feijão queimado ainda vinha da cozinha, como uma lembrança cruel de que tudo tinha mudado em um instante. Os dias depois do acidente pareciam não ter fim. Mariana sentia como se estivesse presa em um pesadelo, mas um pesadelo onde você não acorda. A casa que antes era cheia de risadas, cheiros bons e conversas animadas agora parecia vazia. Não era só o silêncio, era a ausência de Fernando que fazia cada canto parecer maior, frio, sem vida. Logo na manhã seguinte ao que os policiais vieram à porta, Mariana sentou-se no sofá, olhando para a carteira de Fernando que haviam devolvido. Ela ficou lá por horas, segurando o objeto como se pudesse tirar dali alguma resposta para a pergunta que não saía da sua cabeça: por quê? Clara, ainda tão pequena, não entendia o que estava acontecendo. Quando chorava, Mariana pegava no colo, mas seus próprios olhos se enchiam de lágrimas. Como explicar para uma criança de meses que o pai dela não ia mais voltar? Os dias seguintes foram um turbilhão. Primeiro, houve o velório. Mariana quase não tinha forças para sair da cama, mas sabia que precisava estar lá. A família e os amigos de Fernando estavam reunidos, todos em choque. Ela ouviu inúmeras vezes coisas como: se precisar de algo, é só pedir, ou ele era um homem tão bom. Mas nenhuma dessas palavras conseguia preencher o buraco que tinha se aberto dentro dela. Mariana ficou a maior parte do tempo segurando Clara, que dormia no seu colo, enquanto olhava para o caixão e pensava: isso não pode ser verdade. Mas era. Depois que tudo acabou, as visitas começaram a diminuir. As pessoas, por mais que quisessem ajudar, tinham suas próprias vidas para tocar. Mariana entendia isso, mas, ao mesmo tempo, se sentia mais sozinha a cada dia. À noite, depois que Clara finalmente dormia, ela sentava no chão do quarto da bebê, abraçando uma das camisetas de Fernando que ela tinha guardado. O cheiro dele ainda estava ali, e ela fechava os olhos tentando se lembrar de cada detalhe: a risada, o toque, o jeito como ele dizia "eu te amo" antes de sair de casa. Mas essas lembranças, que antes traziam conforto, agora pareciam doer mais do que qualquer coisa. O que mais machucava era a falta das coisas pequenas. O som da moto parando na frente de casa. O jeito que Fernando chegava, deixando o capacete no mesmo lugar de sempre e dizendo "cheguei, minhas princesas", com aquele sorriso que iluminava o dia. Até a bagunça que ele fazia na cozinha fazia falta. Era como se tudo que tornava a vida dela completa tivesse desaparecido de uma vez só. E não era só a saudade. Mariana começou a sentir o peso de todas as responsabilidades que antes eram compartilhadas. As contas começaram a chegar. O aluguel da casa, a luz, a água, e tudo parecia tão avassalador. Ela nunca tinha se preocupado com essas coisas porque Fernando sempre resolvia tudo. Agora, era ela quem tinha que cuidar de tudo sozinha. Às vezes, no meio da madrugada, ela se sentava na mesa da cozinha, olhando para as contas espalhadas e se perguntando como faria para pagar tudo. Clara chorava no quarto, e Mariana corria para acalmá-la, mas a exaustão era tão grande que, algumas vezes, chorava junto. Havia momentos em que a dor era tão grande que ela pensava que não ia conseguir seguir em frente.
Alguns dias eram piores do que outros. Mariana tentava ser forte, principalmente por Clara, mas às vezes era impossível segurar o choro. Uma vez, enquanto dava banho na filha, ela olhou para o rostinho da menina e sentiu um aperto no peito. Clara tinha os mesmos olhos do pai. Você vai ter que crescer sem ele, meu amor. E eu não sei como vou dar conta disso, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo enquanto lavava a pequena. Apesar de tudo, havia momentos em que ela sentia uma pequena faísca de força. Como naquela manhã em que Clara tentou engatinhar pela primeira vez. Foi algo simples, mas, ao ver a filha se esforçando para se mexer, Mariana sentiu que, de alguma forma, precisava continuar. Fernando queria que a gente fosse feliz, e eu vou tentar, pelo menos por ela, pensou. Mas tentar era difícil. A dor estava sempre ali, como uma sombra que a seguia em todos os lugares. Mariana também tinha raiva. Não era algo que ela queria sentir, mas estava lá, queimando no fundo do peito. Raiva de Miguel, o motorista bêbado que destruiu a vida dela. Ela evitava pensar nele, mas às vezes a imagem daquele homem voltava à sua mente, e ela se pegava desejando que ele pagasse pelo que fez. Mas a justiça parecia lenta, e Mariana sentia que, mesmo se Miguel fosse punido, nada traria Fernando de volta. Os meses passaram, e a dor não diminuía, mas Mariana começou a aprender a conviver com ela. Ainda tinha noites em que chorava até dormir, abraçada à almofada que Fernando costumava usar. Mas, de manhã, quando Clara sorria para ela, era como se o mundo dissesse, você ainda tem algo pelo que lutar. A ausência de Fernando nunca ia deixar de ser um buraco na vida de Mariana. Mas, aos poucos, ela começou a entender que precisava achar uma forma de continuar. Não por ela, mas por Clara, que precisava de uma mãe forte. Mesmo com o coração em pedaços, Mariana se levantava todos os dias, segurava sua filha nos braços e enfrentava mais uma batalha. E assim, a vida dela seguia, uma mistura de saudade, dor e pequenos momentos de esperança que surgiam como raios de sol entre as nuvens escuras. Depois da morte de Fernando, tudo na vida de Mariana parecia desabar de uma vez só. No começo, ela tentou se manter firme, achando que o dinheiro que ele havia deixado seria suficiente para que ela e Clara tivessem algum tempo para se reerguer. Mas não demorou muito para perceber que estava enganada. As contas começaram a chegar como ondas, uma atrás da outra, e cada envelope parecia mais pesado do que o anterior. Fernando era o responsável por pagar tudo, o aluguel da casa, as contas de luz, água, internet, além das compras do mês. Ele cuidava dessas coisas com tanta naturalidade que Mariana nunca tinha se preocupado em entender como funcionava. Agora, sozinha, ela olhava para aquelas contas e sentia o peso de uma responsabilidade que parecia impossível de carregar. A primeira dificuldade veio com o aluguel. Mariana sempre achou que, se precisasse, poderia contar com o proprietário da casa, o Sr. Francisco, um homem de meia idade que costumava cumprimentar Fernando com simpatia. Mas, quando o mês virou e ela não conseguiu juntar o dinheiro inteiro, a reação dele foi bem diferente. Olha, Dona Mariana, eu entendo sua situação, mas eu também tenho contas a pagar. Vou te dar mais uns dias, mas, se não conseguir, vamos ter que resolver isso de outro jeito. Ele até parecia um pouco constrangido, mas o recado era claro, ou pagava, ou teria que sair. Mariana começou a fazer cortes. Primeiro, cancelou a internet e a TV por assinatura. Não era como se ela tivesse tempo para assistir alguma coisa, de qualquer forma. Depois, reduziu as compras do mercado ao essencial, leite para Clara, arroz, feijão e alguns legumes. Ela começou a evitar o açougue, porque o preço da carne parecia absurdo para quem já estava contando moedas. Quando Clara começou a crescer e precisou de fraldas maiores, Mariana passou a comprar as marcas mais baratas, mesmo que a qualidade fosse inferior. É o que tem, filha, ela dizia, tentando não se culpar, mas era impossível não sentir que estava falhando. Logo, o dinheiro na conta acabou. Mariana se viu obrigada a mexer na pequena poupança que Fernando tinha guardado, um dinheiro que ele dizia ser para emergências. Ela se lembrava perfeitamente de como ele guardava cada centavo.
isso aqui é para o futuro da nossa filha, ele dizia. Usar aquele dinheiro doía, mas Mariana não tinha escolha. Ela precisava alimentar Clara e manter um teto sobre suas cabeças. Só que o fundo de emergência acabou mais rápido do que ela imaginava. Quando a poupança se esgotou, Mariana começou a vender as coisas da casa. Primeiro foi o micro-ondas. Depois, um relógio antigo que Fernando adorava, mas que ela não tinha coragem de olhar desde o dia do acidente. Cada objeto vendido era uma parte da vida que ela estava perdendo, mas Mariana não via outra saída. Ela precisava do dinheiro, mesmo que aquilo partisse seu coração. É só uma fase, ela repetia para si mesma, tentando acreditar que as coisas iam melhorar. Mas não melhoravam. Uma das piores situações aconteceu no mercado. Mariana tinha ido comprar leite para Clara, mas, ao passar pelo caixa, o cartão não passou. Ela tentou de novo, mas nada. A fila atrás dela começou a crescer, e as pessoas olhavam com impaciência. "A senhora tem outro cartão?" perguntou a atendente, com uma voz que não era rude, mas também não ajudava muito. Mariana ficou parada ali, vermelha de vergonha, segurando o pacote de leite como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Eu não tenho, ela disse, quase chorando. Saiu do mercado com as mãos vazias e uma sensação de derrota que parecia esmagá-la. Com o aluguel atrasado e as contas acumulando, o Sr. Francisco voltou a aparecer. Desta vez, ele não estava simpático. "Dona Mariana, eu avisei. Você precisa pagar, ou vou ter que pedir para você desocupar a casa." Mariana tentou explicar, tentou pedir mais tempo, mas ele balançou a cabeça. "Sinto muito, mas não posso esperar mais." Ela teve que sair. Naquela noite, Mariana arrumou o pouco que tinha em 2 malas velhas. Enquanto Clara dormia no carrinho de bebê, ela olhava ao redor, tentando se despedir da casa que tinha sido o lar da família. Cada canto tinha uma lembrança. A marca na parede que Fernando fez quando tentou pendurar um quadro. O sofá onde eles assistiam filmes juntos. A mesa da cozinha onde ele sempre dizia que ela fazia o melhor café do mundo. Agora, tudo aquilo ficaria para trás. Sem ter para onde ir, Mariana passou a viver em um abrigo municipal. O lugar não era ideal, mas pelo menos tinha um teto e comida. Só que a realidade de estar ali era dura. As outras mães também tinham suas histórias de luta, e o espaço era apertado. Mariana fazia o possível para manter Clara protegida, mas sabia que aquela não era a vida que queria para sua filha. Toda noite, enquanto a bebê dormia, ela olhava para o rosto sereno de Clara e prometia que daria um jeito. Não sabia como, mas ia dar. O declínio financeiro trouxe não só dificuldades práticas, mas também um peso emocional. Mariana sentia como se estivesse falhando com Fernando. Ele sempre dizia que ela era forte, que conseguia enfrentar qualquer coisa, mas agora ela só conseguia pensar em como tudo parecia estar desmoronando. O cansaço era constante, e a esperança parecia cada vez mais distante. Mesmo assim, Mariana continuava. Não era por ela. Era por Clara. Mariana sentia como se estivesse no fundo de um poço, e não conseguia enxergar uma saída. O abrigo onde estava era apertado, barulhento, e cheio de outras mães que também lutavam para sobreviver. A cada dia que passava, o peso da responsabilidade aumentava. Clara ficava doente com frequência. Primeiro, foi uma febre alta que não baixava por nada. Depois, veio uma tosse que parecia piorar a cada noite. Mariana fazia o que podia com os recursos que tinha, mas as idas ao posto de saúde raramente ajudavam. "É virose, dê esses remédios e observe", diziam os médicos. Mas ela sabia que não era só isso. Clara precisava de mais. O dinheiro que ela conseguia fazendo bicos não dava conta. Mariana limpava casas, lavava roupas para outras famílias e até passou alguns dias distribuindo panfletos nas ruas. O pagamento era tão baixo que, no final do mês, parecia que ela mal tinha trabalhado. Algumas vezes, ela voltava para o abrigo tão exausta que mal conseguia levantar Clara do berço improvisado. As outras mães no abrigo eram solidárias,
mas cada uma tinha seus próprios problemas. Não havia muito o que fazer além de lutar para passar mais um dia. Então, um dia, Mariana recebeu a pior notícia que podia imaginar. Depois de semanas com dores no corpo, cansaço extremo e pequenos desmaios, ela decidiu buscar ajuda em uma unidade de saúde. A médica pediu exames e, dias depois, o diagnóstico veio: câncer. Um linfoma, já em estágio avançado. Mariana ouviu as palavras da médica, mas parecia que elas estavam em outra língua. Você precisa começar o tratamento o quanto antes, a médica disse. Mas como ela faria isso? Não tinha dinheiro, nem apoio, nem um lugar decente para viver com a filha. Mariana saiu do consultório sentindo como se a vida estivesse sendo arrancada de dentro dela. A volta para o abrigo foi um tormento. Ela segurava Clara no colo, e as lágrimas escorriam sem que ela pudesse controlar. Sentia-se impotente, como se tudo estivesse acabando. Quem cuidaria de Clara se algo acontecesse com ela? Não conseguia parar de pensar nisso. Durante os dias seguintes, Mariana quase não falou com ninguém. Passava o tempo olhando para a filha, se perguntando como a vida tinha chegado naquele ponto. Naquela noite chuvosa, enquanto todas as outras pessoas no abrigo dormiam, Mariana ficou acordada. Ela observava Clara, que dormia ao seu lado, respirando com dificuldade por causa da tosse. O som era quase insuportável. Mariana sabia que, se não fizesse algo logo, sua filha corria perigo. Mas o que ela poderia fazer? Sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém para pedir ajuda. Era como se estivesse sozinha contra o mundo. Foi então que tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela lembrou-se de uma história que tinha ouvido no abrigo, de um empresário rico chamado Roberto. Diziam que ele tinha perdido a esposa e a filha em um acidente, e que, desde então, tinha ajudado várias famílias em situações difíceis. Mariana não sabia se aquilo era verdade, mas era sua última esperança. Ela não podia mais continuar assim. Se algo acontecesse com ela, Clara ficaria sozinha. Mas, talvez, Roberto pudesse salvar sua filha. Mariana começou a escrever uma carta. As palavras vinham com dificuldade, enquanto as lágrimas molhavam o papel. Por favor, ajude minha filha, ela escreveu, tentando explicar sua situação. Contou sobre a doença, sobre Fernando, sobre tudo o que tinha perdido. Pediu que ele desse a Clara uma chance de viver. Quando terminou, dobrou o papel e o colocou dentro de um cobertor velho. Naquele momento, olhou para Clara e sentiu o coração partir em 1000 pedaços. Com Clara enrolada no cobertor e a carta presa com cuidado, Mariana saiu do abrigo. A chuva caía forte, encharcando seus cabelos e roupas, mas ela continuava andando, determinada. Quando chegou à frente da mansão de Roberto, hesitou por um momento. O portão era grande, imponente, e havia câmeras por toda parte. Mas ela não tinha outra escolha. Colocou Clara perto da porta, certificando-se de que ela estava bem protegida da chuva. Olhou para o rosto da filha pela última vez e sussurrou: "Eu te amo, meu amor. Me perdoa por isso." Mariana se afastou devagar, tentando não olhar para trás. Cada passo parecia um golpe no coração. Quando chegou ao final da rua, caiu de joelhos, soluçando alto. Sabia que estava fazendo isso para salvar a vida de Clara, mas isso não tornava a dor menor. A chuva continuava caindo, misturando-se com as lágrimas que escorriam pelo rosto de Mariana. Ela ficou ali por um tempo, sem forças para se levantar, até que decidiu voltar para o abrigo. Não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, só podia torcer para que Roberto encontrasse Clara e a ajudasse. Era uma manhã fria e silenciosa. O céu ainda estava cinza, e as gotas de chuva da noite anterior escorriam pelos portões da mansão. Roberto estava sentado na cozinha, olhando para a xícara de café em suas mãos. Não era que ele gostasse de café, já era só o hábito de tê-lo ali para preencher o vazio das manhãs. Já fazia 2 anos desde o acidente que tirou sua esposa e sua filha, e ele ainda não conseguia lidar com o silêncio da casa. Antes, as risadas da pequena Isabela enchiam os corredores, e os passos apressados de Júlia, sua esposa,
faziam ecoar vida por toda parte. Agora, tudo parecia um museu. As memórias estavam por toda parte, mas não havia mais ninguém para compartilhá-las. Enquanto olhava para a janela, Roberto percebeu algo estranho. O porteiro da mansão tocava a campainha insistentemente, algo incomum. Ele franziu a testa, colocou a xícara na mesa e foi atender. Quando abriu a porta, viu Paulo, o porteiro, parado ali, com o rosto preocupado. Senhor Roberto, você precisa ver isso. É urgente. Confuso, Roberto seguiu Paulo até o portão principal. Quando chegou lá, viu um pequeno embrulho no chão, perto da entrada. De longe, parecia algo deixado por engano. Mas, quando se aproximou, percebeu que o embrulho se mexia. Seus olhos se arregalaram ao notar que havia um bebê ali. Uma criança, pequena, frágil, enrolada em um cobertor surrado. O coração de Roberto deu um salto. Ele se abaixou imediatamente e olhou para o rostinho da menina. Ela estava acordada, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar, mas agora só soltava pequenos soluços, como se estivesse cansada demais para continuar. Ao lado dela, um papel dobrado estava preso com cuidado no cobertor. Roberto pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler. As palavras eram simples, mas carregadas de desespero. Por favor, cuide da minha filha. Eu a amo mais do que tudo, mas não tenho como salvá-la. Ela está doente, e eu não posso ajudá-la. Seu nome é Clara. Confio que você possa dar a ela uma vida que eu não consigo mais oferecer. Roberto leu a carta 2 vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Quem teria deixado essa criança ali? E por que ele? Sentiu uma mistura de emoções, surpresa, confusão e uma pontada de algo que ele não sentia há tempos, algo que parecia com esperança. Olhou novamente para Clara, que agora o observava com olhos grandes e inocentes. O peito dele apertou. Era impossível ignorar aquele olhar, tão puro, tão vulnerável. Paulo, traga um cobertor limpo e me ajude a levá-la para dentro, disse Roberto. Sua voz era firme, mas ele estava claramente abalado. Enquanto carregava Clara para dentro, percebeu como ela era leve, como se o peso dela fosse menor que o de suas próprias mãos. Assim que chegaram à sala, Roberto a colocou no sofá e começou a avaliar a situação. Ela parecia frágil, muito mais do que um bebê saudável deveria ser. Seu rostinho estava pálido, e a tosse que ela soltou naquele momento fez Roberto entender que a situação era séria. Ela está doente, ele disse, mais para si mesmo do que para Paulo. Chame o médico da família. Agora. O médico chegou rapidamente, trazendo uma maleta com equipamentos e medicamentos. Ele examinou Clara com cuidado, enquanto Roberto observava de perto, como se cada movimento do médico fosse crucial. Ela está desidratada e muito debilitada, disse o médico após alguns minutos. Precisa de cuidados médicos urgentes. É possível que haja algo mais grave acontecendo. Recomendo levá-la ao hospital imediatamente. Sem pensar 2 vezes, Roberto mandou preparar o carro. Ele mesmo segurou Clara no colo durante todo o trajeto, sentindo a respiração dela ficar irregular de tempos em tempos. Durante a viagem, ele não conseguiu evitar pensar em Isabela, sua filha. O peso daquela memória era quase insuportável, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que precisava se concentrar. Clara precisava dele. E, de alguma forma, isso fez sentir uma urgência que ele não sentia há anos. No hospital, Roberto não poupou esforços. Ele mobilizou os melhores médicos e exigiu que cada exame fosse feito o mais rápido possível. Apesar de ser um homem reservado, que evitava usar seu dinheiro como influência, dessa vez ele não hesitou. Era como se a vida daquela menina tivesse se tornado sua prioridade número 1. Enquanto esperava os resultados dos exames, Roberto ficou sentado em uma poltrona ao lado do leito de Clara. Ela dormia, com a respiração leve, mas ainda frágil. Ele segurou a mãozinha dela, tão pequena que parecia desaparecer dentro da dele. Quem te deixou aqui sabia o que estava fazendo, ele sussurrou, sentindo um nó na garganta. Eu não sei quem foi, mas prometo que vou cuidar de você.
Os médicos voltaram com notícias preocupantes. Clara tinha uma grave infecção respiratória e estava desnutrida. Além disso, exames preliminares indicavam que ela poderia ter um problema mais sério, algo que exigiria tratamento longo e caro. Mas Roberto não piscou. Façam o que for preciso, ele disse, com determinação. Ela vai ter tudo o que precisar. Naquela noite, enquanto Clara recebia os primeiros cuidados, Roberto sentou-se na sala de espera, olhando para a carta mais uma vez. As palavras pareciam mais dolorosas agora que ele sabia o quanto Clara estava vulnerável. Ele se perguntou quem era a mãe que havia escrito aquilo. Quem era a pessoa que, mesmo amando tanto, teve que abrir mão do próprio filho para salvá-lo? E por que escolheu ele, Roberto? Essas perguntas ficaram na cabeça dele, mas, por ora, ele sabia que precisava focar em uma única coisa: salvar Clara. A batalha pela vida de Clara começou naquele mesmo hospital, com médicos entrando e saindo do quarto dela a todo momento. Roberto, que não tirava os olhos da menina, sentia que cada minuto era uma eternidade. Ele não sabia como, mas já estava completamente ligado àquela criança. O simples pensamento de perdê-la o fazia estremecer. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Clara estava em estado crítico. A infecção respiratória que ela carregava havia se agravado, e sua pequena imunidade, enfraquecida pela desnutrição, tornava o tratamento ainda mais complicado. Roberto escutava as palavras técnicas dos médicos, tentando entender, mas no final tudo soava como um grande problema. O que importava era que Clara estava lutando contra o tempo. Senhor Roberto, disse a pediatra responsável, uma mulher de meia-idade chamada doutora Helena, vamos ser sinceros. O estado dela é muito grave. Estamos fazendo o que podemos, mas não podemos garantir nada. Aquelas palavras acertaram Roberto como um soco no estômago. Ele nunca gostou de respostas que soavam como desistência. Eu não aceito isso, respondeu, com firmeza. Se há algo a mais que possa ser feito, vocês vão fazer. Eu não me importo com custos ou com o tempo que vai levar. Salvem essa menina. No hospital, a rotina de Clara era um caos. Antibióticos, soros, exames intermináveis. O choro fraco dela era como uma faca no coração de Roberto. Toda vez que ela abria os olhos, parecia procurar algo ou alguém, talvez a mãe que ela não sabia que tinha perdido. Roberto estava sempre ao lado dela, segurando sua mãozinha, murmurando palavras encorajadoras, mesmo sem saber se ela entendia. Você é forte, pequenina. Vamos passar por isso juntos, ok? Ele dizia, enquanto acariciava a testa dela. As semanas se arrastaram. Clara precisou ser levada para a UTI pediátrica. Aquela visão foi um choque para Roberto. Ver aquele pequeno corpo conectado a tantos fios e máquinas, com monitores apitando sem parar, era quase insuportável. Ele passava horas sentado em uma cadeira desconfortável ao lado da incubadora, tentando não pensar no pior. Ela é mais forte do que parece, disse doutora Helena, tentando oferecer algum conforto. Bebês têm uma capacidade incrível de se recuperar. Mas precisamos continuar monitorando. Apesar do esforço dos médicos, alguns deles começaram a sugerir que Clara talvez não resistisse. Ela tem pouca chance, Sr. Roberto, comentou um dos especialistas em uma reunião. Com a gravidade da infecção e o estado de desnutrição, é provável que o corpo dela não consiga suportar. Roberto sentiu o sangue ferver. Eu não quero ouvir sobre probabilidades, ele disse, com uma voz que carregava mais dor do que raiva. Eu quero ouvir sobre o que mais pode ser feito. Roberto começou a buscar outras opiniões. Ele usou seus contatos para trazer especialistas de fora, médicos de renome que tinham experiência em casos difíceis. Quando ouviu falar de uma pediatra renomada em outra cidade, ele não hesitou em pedir que ela fosse ao hospital para avaliar Clara. Qualquer chance, por menor que fosse, valia a pena. Ele sabia que era um privilégio poder pagar por isso, mas também sabia que, sem essa menina, sua vida voltaria a ser um vazio. A luta de Clara não era só dela. Roberto se envolveu de corpo e alma. Ele passou noites acordado no hospital, recusando-se a ir embora.
quando os médicos sugeriram um tratamento experimental para fortalecer o sistema imunológico da menina, ele concordou sem hesitar. E se não der certo? Alguém perguntou. Não é uma opção, foi a resposta dele. Ele não era um homem de muitas palavras, mas sua determinação falava mais alto do que qualquer discurso. Aos poucos, sinais de melhora começaram a aparecer. Era como se Clara estivesse ouvindo todas as palavras de incentivo que Roberto dizia para ela. A febre diminuiu. A tosse, que antes soava como uma luta para respirar, começou a amenizar. Os médicos ainda estavam cautelosos, mas Roberto via algo que ninguém mais parecia enxergar. Clara estava lutando para viver. E ela não estava lutando sozinha. Uma das noites mais emocionantes aconteceu quando Clara, pela primeira vez, segurou o dedo de Roberto com força. Ele tinha se debruçado sobre o berço dela para sussurrar boa noite, e foi então que sentiu o pequeno aperto. Era como se ela estivesse dizendo, eu estou aqui. Não desiste de mim. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza, e sim de esperança. Os dias passaram, e Clara continuou a melhorar. A equipe médica ficou surpresa com a recuperação dela. Ela é uma lutadora, admitiu doutora Helena, com um sorriso discreto. Roberto, que já sabia disso desde o primeiro momento, apenas balançou a cabeça. Ela é incrível, respondeu, com um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Mesmo com as melhoras, o caminho ainda era longo. Clara precisava de acompanhamento constante, de nutrição especial, e ainda havia a possibilidade de sequelas. Mas nada disso parecia importar para Roberto. Ele já estava decidido, faria qualquer coisa para garantir que aquela menina tivesse uma vida saudável e feliz. Naquele momento, sentado ao lado de Clara enquanto ela dormia profundamente, Roberto percebeu algo importante. Ele não estava apenas salvando a vida dela. De alguma forma, ela também estava salvando a dele. A vida de Roberto tinha parado no tempo 2 anos antes, quando o acidente tirou Júlia, sua esposa, e Isabela, sua filha. Desde aquele dia, ele se tornou uma sombra do homem que já foi. Embora continuasse gerindo seus negócios, fazia tudo no piloto automático. Não havia mais brilho nos seus olhos, e o peso da perda estava em cada gesto, em cada passo. Ele vivia sozinho na grande mansão, que antes era cheia de risadas e bagunça, agora um lugar quieto e gelado. Roberto não via propósito em nada, mas continuava porque continuar parecia ser a única opção. Mas então veio Clara. A princípio, ela era só uma criança que precisava de ajuda, algo que ele poderia resolver com dinheiro e médicos. Mas não demorou para que aquela menina pequena e frágil começasse a mudar algo dentro dele. Sentado ao lado do leito dela no hospital, segurando sua mãozinha enquanto ela lutava pela vida, Roberto começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Cuidar de Clara trouxe rotina para sua vida, mas, mais do que isso, trouxe sentido. Ele se viu acordando cedo, não porque tinha reuniões importantes, mas porque queria estar no hospital a tempo de ver os médicos dando as primeiras atualizações do dia. Suas noites deixaram de ser solitárias. Mesmo que ainda fossem difíceis, ele agora tinha um motivo para permanecer acordado. A luta de Clara pela vida era também a luta dele para voltar a sentir algo além da dor. Quando Clara começou a melhorar, algo dentro de Roberto também mudou. Ele começou a perceber pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O sorriso que ela dava quando ouvia sua voz. O jeito que ela apertava seus dedos com força, como se quisesse dizer que confiava nele. Isso era novo. Ele, que tinha se fechado para o mundo, agora estava conectado a alguém de uma forma que não esperava. Por causa de Clara, Roberto começou a sair da bolha que tinha criado para si mesmo. Antes, ele evitava contato com pessoas. Era mais fácil assim. Mas, agora, ele interagia diariamente com médicos, enfermeiros e outros pais no hospital. Ele até começou a ouvir histórias de outras famílias que estavam passando por desafios parecidos. Antes, ele teria ignorado essas conversas. Agora, ele ouvia com atenção,
até oferecendo ajuda sempre que podia. Um momento marcante aconteceu em uma manhã em que Roberto estava na lanchonete do hospital. Ele viu um homem sentado sozinho, com a cabeça entre as mãos, claramente desesperado. Era uma cena que ele conhecia bem. Sem pensar muito, Roberto se aproximou. "Você está bem?", perguntou, a voz baixa, mas cheia de empatia. O homem olhou para ele, os olhos vermelhos de chorar. "Minha filha. Ela está na UTI. Os médicos dizem que as chances são mínimas." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele sabia exatamente como era ouvir aquilo. "Não desista", disse, colocando a mão no ombro do homem. "Por menor que seja a chance, lute por ela. É o que eu estou fazendo." Ao voltar para o quarto de Clara, Roberto percebeu que, ao ajudar aquele homem, ele também tinha ajudado a si mesmo. Era como se, ao estender a mão, estivesse se reconectando com a parte dele que tinha ficado enterrada junto com Júlia e Isabela. Uma parte que queria acreditar que ainda havia bondade, que ainda havia esperança. Outro momento importante foi quando Clara finalmente pôde deixar a UTI. Ver a menina fora daqueles aparelhos, ainda frágil, mas respirando por conta própria, foi um divisor de águas. Roberto a segurou no colo pela primeira vez. O peso dela era tão pequeno, mas, ao mesmo tempo, parecia carregar uma nova vida. Ele sentiu lágrimas escorrendo, e dessa vez não tentou segurá-las. "Você venceu, pequena", sussurrou. "Você venceu, e, por sua causa, eu estou começando a vencer também." De volta à mansão, Roberto começou a fazer mudanças. A casa, que antes era fria e sem vida, começou a ganhar sinais de Clara. Um berço foi colocado em um dos quartos de hóspedes. Depois, vieram os brinquedos, as roupinhas, os cheiros de talco e pomada de bebê. Roberto até começou a repensar os espaços que antes evitava, como o jardim onde Júlia adorava passar as tardes. Ele decidiu reformá-lo, com flores novas e uma área para Clara brincar no futuro. A transformação de Roberto não aconteceu de um dia para o outro. Houve momentos em que ele sentiu que não era forte o suficiente para carregar tudo. Houve noites em que, ao colocar Clara para dormir, ele ainda chorava sozinho, pensando em Júlia e Isabela. Mas, aos poucos, ele começou a entender que a dor não precisava definir sua vida. Clara estava ali, e ela precisava dele. E, no fundo, ele também precisava dela. Aos poucos, Roberto voltou a se conectar com o mundo. Ele reatou relações com amigos que tinha afastado. Passou a se importar de novo com as decisões dos negócios, não porque eram importantes para ele, mas porque queria garantir um futuro seguro para Clara. Ele também começou a sorrir mais. Era estranho no começo, como se os músculos do rosto tivessem esquecido como fazer isso. Mas Clara, com sua risada contagiante, fazia o trabalho de lembrá-lo. A chuva caía fina naquela noite. Mariana estava parada do outro lado da rua, olhando para a grande mansão iluminada. O vento gelado fazia com que ela puxasse o casaco fino contra o corpo, mas isso não a fazia se mexer. Seus olhos estavam fixos nas janelas, tentando ver qualquer sinal de Clara lá dentro. Fazia semanas desde que ela tinha deixado a filha ali, e cada minuto longe parecia um peso insuportável no coração. Depois que entregou Clara naquela noite desesperadora, Mariana se sentiu consumida pela culpa. Embora soubesse que tinha feito aquilo para salvar a filha, a ausência da menina era como uma ferida aberta. No abrigo, ela acordava no meio da noite imaginando ouvir o choro de Clara, mas o berço vazio ao lado da cama era um lembrete cruel de que sua filha não estava mais com ela. Cada sorriso de um bebê que via, cada carrinho passando na rua, fazia seu coração apertar. Ela se perguntava se Clara estava bem, se estava sendo cuidada, se chorava por ela. Ao mesmo tempo, Mariana lutava contra a própria saúde. Os tratamentos para o câncer começaram logo depois que ela deixou Clara, mas não eram fáceis. Os remédios a deixavam fraca, enjoada e, às vezes, tão desorientada que ela mal conseguia sair da cama. Mesmo assim, cada pequena melhora dava a ela força para continuar. Eu preciso ficar bem para Clara, ela dizia a si mesma repetidamente, como um mantra.
Era isso que a fazia levantar todos os dias, mesmo quando tudo dentro dela queria desistir. Foi em uma dessas visitas ao hospital que Mariana decidiu que não podia mais esperar. Não importava o risco, ela precisava ver Clara. Não sabia o que encontraria, mas precisava ter certeza de que sua filha estava bem. A dor de ficar longe já era maior do que qualquer medo que tivesse de ser rejeitada ou julgada. Agora, ali parada na frente da mansão, Mariana sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Não fazia ideia de como seria recebida. Será que Roberto, o homem para quem confiou a vida de Clara, a entenderia? Ou ele a veria como uma mãe irresponsável, alguém que simplesmente abandonou o próprio filho? Essas dúvidas a corroíam, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. Reunindo toda a coragem que tinha, atravessou a rua e apertou a campainha. Foram alguns segundos de espera que pareceram uma eternidade. Então, a porta se abriu. Roberto apareceu, com uma expressão surpresa, quase confusa, enquanto olhava para aquela mulher encharcada e com o rosto visivelmente abalado. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mariana falou rapidamente: "Eu sou a mãe da Clara." Sua voz estava tremida, e lágrimas já começavam a escorrer antes mesmo que ele pudesse responder. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Ele olhou para Mariana com atenção, tentando entender quem ela era e o que exatamente queria. "Você é a mãe dela?" ele perguntou, com a voz calma, mas firme. Mariana assentiu, engolindo em seco. "Sim. Eu sou, e eu precisava ver minha filha." Ela começou a explicar tudo, as palavras saindo rápidas, quase atropeladas. Contou sobre o câncer, sobre o desespero, sobre a noite em que deixou Clara ali. Sua voz era cheia de emoção, uma mistura de arrependimento e determinação. "Eu sei que parece que abandonei minha filha, mas não foi isso. Foi o contrário. Eu fiz isso porque queria salvar a vida dela. Mas eu não consigo viver sem ela. Por favor, só me deixe vê-la. Só quero saber se ela está bem." Enquanto ela falava, Roberto percebeu a profundidade da dor dela. Ele tinha lido aquela carta muitas vezes desde que encontrou Clara, tentando imaginar quem seria a pessoa que escreveu aquilo. Agora, vendo Mariana na sua frente, ele entendia. Não era uma mulher fraca ou irresponsável. Era uma mãe desesperada, que estava lutando contra forças maiores do que ela mesma. "Entre", disse Roberto, abrindo a porta e dando espaço para ela passar. Mariana hesitou por um momento, como se não acreditasse que ele realmente estava permitindo. Mas então entrou, os olhos vasculhando o lugar, procurando um sinal de Clara. "Ela está dormindo", disse Roberto, notando o olhar dela. "Mas eu posso levá-la até o quarto." Mariana seguiu Roberto pelos corredores da casa, o coração acelerado. Quando finalmente chegou ao quarto, viu Clara dormindo em um berço, envolta em um cobertor fofo e com um pequeno ursinho ao lado. A visão da filha trouxe um alívio tão profundo que Mariana quase caiu de joelhos. Ela colocou a mão sobre a boca para conter o choro e se aproximou devagar. Ao tocar no rostinho de Clara, sentiu o calor da pele da menina, um toque que ela tinha medo de nunca sentir novamente. "Ela está bem", disse Roberto, ficando de pé ao lado dela. "Está saudável. Foi uma luta, mas ela é forte. Assim como você." Mariana olhou para ele, surpresa com a gentileza nas palavras. "Obrigada", ela sussurrou, com os olhos cheios de gratidão. Mas ela sabia que aquilo era só o começo. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, tantas decisões a serem tomadas. Ainda assim, naquele momento, tudo o que importava era que Clara estava viva, segura e feliz. Roberto não sabia exatamente o que fazer. A chegada de Mariana mexia com tudo. Ele tinha se apegado a Clara de uma forma que nunca imaginou, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia negar o direito de Mariana de estar com a filha. "Vamos conversar", ele disse, quebrando o silêncio. "Temos muito para resolver. Mas, antes de qualquer coisa, saiba que Clara está em boas mãos. E se você quiser fazer parte disso, nós podemos encontrar um jeito." Mariana assentiu,
sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha uma chance de reconstruir sua vida ao lado de sua filha. Mariana e Roberto estavam sentados na sala de estar da mansão, com Clara brincando em um cercadinho ao lado. O som suave de seus risos preenchia o ambiente, mas o clima entre os dois adultos era tenso. Mariana sabia que havia chegado o momento de abrir seu coração, de contar tudo. Até agora, ela só havia falado superficialmente sobre os motivos que a levaram a deixar Clara na porta daquela casa. Mas isso não era suficiente. Roberto tinha o direito de saber a verdade. Ela respirou fundo, olhando para Clara enquanto reunia coragem. Eu sei que parece que sou uma mãe horrível, começou, a voz baixa e tremida. Eu sei que você deve estar pensando que ninguém que ama o próprio filho faz o que eu fiz. Mas, por favor, me escuta. Eu preciso que você entenda. Roberto cruzou os braços, seu olhar sério, mas sem julgamento. Estou ouvindo, disse ele, com um tom que a encorajou a continuar. Mariana começou a contar sua história, desde o início. Ela falou sobre a vida simples e feliz que tinha com Fernando, o pai de Clara. Contou sobre o amor deles, sobre como ele era o alicerce de tudo e como sua morte em um acidente devastador destruiu o que parecia ser uma vida perfeita. Cada palavra era pesada, cada memória parecia arranhar a garganta dela enquanto falava. Roberto ouvia em silêncio, seus olhos fixos nela, absorvendo cada detalhe. Depois que ele morreu, tudo desmoronou, disse Mariana, com as lágrimas começando a escorrer. Eu tentei manter as coisas funcionando por Clara. Mas o dinheiro acabou. Eu perdi a casa. Não tinha ninguém para me ajudar. Estávamos morando em um abrigo quando comecei a me sentir mal, pensei que fosse só o estresse, mas não era. Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Fui diagnosticada com câncer. Um linfoma em estágio avançado. Quando ouvi aquelas palavras, senti como se meu mundo tivesse acabado de vez. Não por mim, mas porque eu sabia que, se algo acontecesse comigo, Clara ficaria completamente sozinha. Eu não podia deixar isso acontecer. Não podia. O olhar de Roberto suavizou enquanto ouvia isso. Ele sabia o que era perder tudo de uma vez, e podia ver que Mariana carregava uma dor que não se apagava facilmente. Então você deixou Clara aqui, ele disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Mariana assentiu, as mãos tremendo no colo. Eu ouvi sobre você, sobre como ajudava outras pessoas, e pensei que talvez você pudesse salvá-la. Eu sabia que não conseguiria cuidar dela sozinha. Eu estava doente, sem dinheiro, sem forças. Eu pensei que, se Clara tivesse uma chance de viver, seria aqui. Foi a decisão mais difícil da minha vida. E, ao mesmo tempo, a mais fácil, porque eu só queria que ela sobrevivesse. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Mariana abaixou a cabeça, esperando pela reação de Roberto. Ela esperava raiva, julgamento, talvez até mesmo desprezo. Mas o que veio foi algo completamente diferente. Você fez o que achou que precisava fazer, disse Roberto, a voz firme, mas não dura. E, mesmo que tenha sido uma decisão difícil, eu não posso culpá-la por isso. Você fez isso por amor. E, honestamente, Clara é incrível. Eu só posso agradecer por ela ter entrado na minha vida. Essas palavras pegaram Mariana de surpresa. Ela olhou para Roberto, vendo algo nos olhos dele que ela não esperava, compreensão. Foi como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. Ela ainda tinha muito o que resolver, mas saber que ele não a odiava, que ele entendia, era mais do que ela poderia ter pedido. Como está sua saúde agora? Perguntou Roberto, mudando o tom da conversa. Mariana hesitou antes de responder. Os tratamentos estão funcionando, mas é uma luta. Alguns dias são melhores que outros. Estou tentando ser forte por Clara. Roberto assentiu, cruzando as mãos sobre o joelho. Sei que já conversamos sobre isso, mas quero deixar claro, você não precisa enfrentar isso sozinha. Você e Clara têm um lugar aqui. Enquanto você precisar.
Mariana tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Eu não sei como agradecer, disse ela, a voz embargada. Você salvou minha filha. Os dois ficaram em silêncio por um momento, como se o mundo ao seu redor estivesse parado. Depois da conversa com Mariana, Roberto não conseguiu dormir. Ele ficou sentado na poltrona de couro do escritório, com os olhos fixos na janela. A cidade estava quieta, as luzes das ruas piscavam ao longe, mas sua mente estava inquieta. A história de Mariana ecoava em sua cabeça. Cada detalhe que ela compartilhou parecia ter se infiltrado na parte mais profunda de sua consciência. Ele pensava nela, em Clara, no que já tinham enfrentado, e no que viria pela frente. Era óbvio para Roberto que sua vida nunca mais seria a mesma. Desde o momento em que encontrou Clara naquele cobertor, algo dentro dele tinha mudado. Mas agora, com Mariana de volta, o peso das decisões que precisava tomar parecia ainda maior. Ele estava acostumado a liderar, a resolver problemas, mas isso era diferente. Não era uma reunião de negócios ou um contrato complicado. Era a vida de duas pessoas que dependiam dele de formas que ele nunca tinha imaginado. De manhã cedo, antes mesmo de o sol nascer, Roberto decidiu agir. Ele não era o tipo de homem que gostava de ficar pensando demais quando sabia o que precisava ser feito. Levantou-se, passou uma água no rosto para espantar o cansaço e foi até o quarto de Clara. A menina estava acordada, balbuciando sons que só bebês conseguem fazer, enquanto brincava com o ursinho que ele tinha comprado. Roberto sorriu, se aproximou e a pegou no colo. Bom dia, minha pequena, disse ele, enquanto ela puxava seu colarinho com as mãozinhas pequenas. Você não faz ideia do quanto já mudou a minha vida. Depois de colocar Clara de volta no berço, Roberto foi até a cozinha, onde encontrou Mariana. Ela estava de costas, mexendo no fogão, preparando algo simples. Desde que chegou, ela vinha tentando ajudar na casa, talvez para se sentir menos como uma hóspede e mais como parte de tudo. Roberto ficou parado por alguns segundos, observando-a em silêncio. Parecia impossível imaginar o que aquela mulher tinha passado, mas ali estava ela, de pé, lutando. Bom dia, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Mariana se virou, surpresa. Bom dia, respondeu, um pouco sem jeito, como se ainda não soubesse exatamente como agir na presença dele. Queria fazer algo para comer, mas não achei muita coisa simples, espero que não se importe. Não me importo, disse Roberto, pegando uma cadeira e sentando à mesa. Ele ficou quieto por alguns momentos, mas então tomou a decisão de falar. Eu pensei muito sobre tudo o que você me contou ontem à noite. Sobre você, sobre Clara. E sobre o que isso significa. Mariana parou o que estava fazendo e virou-se para encará-lo, nervosa. Roberto, eu sei que é muita coisa para você. Eu nem sei como agradecer por tudo o que fez pela minha filha. Não quero ser um peso. Você não é um peso, interrompeu ele, a voz firme. Nem você, nem Clara. Muito pelo contrário. Desde o momento em que encontrei sua filha na minha porta, minha vida mudou. Para melhor. Vocês duas trouxeram algo que eu nem sabia que precisava. Mariana parecia prestes a dizer algo, mas Roberto levantou a mão, indicando que ainda não tinha terminado. Eu sei que você está preocupada. Com a sua saúde, com o futuro da Clara. E quero que você saiba que, enquanto eu estiver aqui, vocês duas nunca mais vão enfrentar isso sozinhas. Ela ficou em silêncio, encarando-o com olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Roberto continuou. Eu tomei uma decisão. Quero ajudar você a se recuperar. Quero que você tenha o apoio que precisa para enfrentar o que está por vir. Isso significa médicos, tratamentos, tudo o que for necessário. Não vou medir esforços. Roberto, Mariana começou, mas ele não a deixou terminar. E Clara, disse ele, a voz um pouco mais suave agora. Ela é especial. Eu me apeguei a ela de uma forma que não sei explicar. Não posso imaginar minha vida sem ela agora. Então, quero que fique claro, você tem um lugar aqui. Vocês duas têm.
Enquanto precisarem, essa é a casa de vocês. Mariana parecia lutar para processar o que ele dizia. Você não precisa fazer isso, ela murmurou, com lágrimas nos olhos. Já fez tanto por nós. Eu sei, respondeu Roberto, sorrindo levemente. Mas eu quero. Não é só sobre vocês. É sobre mim também. Clara me trouxe algo que eu achei que nunca teria de volta. Um propósito. Uma razão para seguir em frente. E você é mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Então, sim, eu quero fazer isso. Não porque preciso, mas porque é a coisa certa a fazer. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram silenciosamente enquanto ela olhava para Roberto, tentando encontrar as palavras certas. Mas ele sabia que, às vezes, palavras não eram necessárias. Ele se levantou e se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Nós vamos enfrentar isso juntos, disse ele. Ela assentiu, incapaz de falar, mas o olhar dela dizia tudo. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que não estava sozinha. As noites na mansão de Roberto tinham se transformado. Antes, eram silenciosas e solitárias. Agora, o som dos risos de Clara, mesmo quando meio abafados por sua voz infantil, preenchia os cômodos com um calor que ele nem sabia que ainda era possível sentir. Mariana estava sempre por perto, cuidando da menina, mas também tentando achar seu espaço em um lugar que ainda parecia grande demais para ela. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia. Clara tinha finalmente dormido depois de uma longa batalha com o sono. Mariana tinha ficado com ela no quarto até que a menina se rendesse, e Roberto, como vinha fazendo quase todas as noites, ficou esperando na sala de estar, com uma garrafa de vinho aberta na mesa de centro. Ele sabia que ela provavelmente desceria. Era como se ambos soubessem que essas conversas noturnas estavam se tornando um ritual. Quando Mariana apareceu, estava com uma expressão cansada, mas também aliviada. Finalmente dormiu, ela disse, soltando um suspiro enquanto se sentava no sofá ao lado de Roberto. Ele serviu uma taça para ela sem dizer nada, e ela aceitou com um pequeno sorriso de gratidão. Durante alguns minutos, os dois ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. É engraçado, Roberto começou, quebrando o silêncio. Eu nunca pensei que minha casa fosse se encher de vida de novo. Depois que perdi minha esposa e minha filha, parecia que não havia mais espaço para isso. Mariana o olhou, surpresa pela abertura dele. Até então, Roberto tinha falado muito pouco sobre sua família. Ela sabia o básico, mas nunca o tinha visto abordar o assunto de forma tão direta. Sinto muito por isso, disse ela, baixinho. Eu não consigo imaginar como deve ter sido. Roberto soltou um pequeno riso, mas sem humor, é uma dor que não dá para explicar. Você acha que vai durar para sempre. E talvez dure, de certa forma. Mas Clara, ela trouxe algo de volta. Algo que eu achava que estava perdido. Mariana não sabia o que dizer. Por mais que quisesse encontrar as palavras certas, sabia que não havia nada que pudesse realmente aliviar aquilo. Mas Roberto parecia não esperar uma resposta. Ele olhou para ela, como se estivesse tentando decidir se deveria continuar ou não. E então ele decidiu. Minha esposa, Júlia, era tudo para mim. Ela era o tipo de pessoa que iluminava uma sala só de entrar. E minha filha, Isabela. Ela tinha só 6 anos. Uma criança cheia de energia, cheia de planos para um futuro que nunca chegou. Perdê-las foi como perder partes de mim mesmo. Eu passei meses, talvez anos, fingindo que ainda era o mesmo, mas a verdade é que eu não era. Mariana sentiu um nó na garganta. Não era só o que ele estava dizendo, mas o jeito como dizia, como se cada palavra fosse uma luta. E agora, ela perguntou, quase num sussurro. Você sente que mudou? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim. Clara mudou tudo. E você também. Eu não esperava que minha vida fosse se cruzar com a de vocês. Mas, de alguma forma, parece que era para ser.
Mariana sentiu o rosto corar. Não sabia exatamente como responder a isso, mas, ao mesmo tempo, sentiu uma vontade de compartilhar algo que tinha guardado para si mesma. Eu também sinto isso, disse, sua voz hesitante. Desde que Fernando morreu, eu não soube como seguir em frente. Tudo o que eu fazia era por Clara, mas, mesmo assim, eu sentia como se estivesse falhando o tempo todo. E deixar ela aqui, naquela noite, foi o momento mais difícil da minha vida. Mas também foi o único momento em que eu senti que estava fazendo algo certo. Roberto inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você fez o que achava melhor. E, sinceramente, eu não acho que alguém poderia julgar você por isso. Eu não julgaria. Na verdade, eu admiro sua coragem. Não é fácil fazer o que você fez. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Ela virou o rosto, tentando esconder, mas Roberto percebeu. Desculpa, ela disse, rindo de nervoso. Eu não sei por que estou chorando. Você está chorando porque é humana, respondeu ele, com um pequeno sorriso. E porque está carregando mais do que qualquer pessoa deveria carregar. Mariana olhou para ele, sentindo algo se aquecer dentro dela. Não era só pelas palavras dele, mas pela maneira como ele olhava para ela. Como se realmente entendesse. Como se não precisasse de explicações ou justificativas. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista. Obrigada, ela disse, simples, mas com um peso que dizia muito mais do que a palavra sozinha. Os dois ficaram em silêncio novamente, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se cada um estivesse processando tudo o que tinha sido dito. Roberto olhou para o relógio e percebeu que já era tarde, mas não se sentia com vontade de acabar com aquele momento. Mariana, por outro lado, sentiu que era hora de subir, mas hesitou antes de se levantar. Boa noite, ela disse, finalmente. E obrigada, por tudo. Boa noite, Mariana, respondeu ele, observando enquanto ela subia as escadas. Quando ela desapareceu de vista, Roberto ficou na sala, pensando em tudo o que tinha acabado de acontecer. Ele sabia que essas conexões, essas conversas, eram apenas o começo. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez houvesse algo novo esperando por ele. Algo bom. Mariana começou seu tratamento com médicos que Roberto havia contratado. Ela tinha relutado no início, tentando recusar a ajuda financeira, mas Roberto foi firme. Você precisa disso, Mariana, e eu não aceito um anão. Pense em Clara. Ela precisa de você saudável. Essa frase foi o suficiente para Mariana ceder. Pela primeira vez, sentiu que havia alguém que realmente se importava com ela, não apenas como a mãe de Clara, mas como uma pessoa. As sessões de quimioterapia eram exaustivas. Mariana voltava para casa fraca, às vezes sem energia para comer ou até mesmo segurar Clara. Nos dias mais difíceis, Roberto assumia todas as responsabilidades. Ele carregava Clara no colo, brincava com ela para que não sentisse falta da mãe, e preparava sopas leves para Mariana, mesmo que ele próprio não tivesse muita experiência na cozinha. Não é nenhuma obra-prima, mas é o que temos, dizia ele, arrancando um pequeno sorriso dela, mesmo nos piores momentos. Mariana estava determinada a lutar. Toda vez que olhava para Clara, encontrava um motivo para continuar. A menina, agora mais saudável, estava florescendo. O brilho em seus olhos e os sorrisos constantes eram a prova de que, apesar do começo difícil, ela estava vivendo plenamente. Cada som novo que Clara aprendia a emitir era comemorado por todos na casa. Mariana costumava dizer, ela está crescendo rápido demais. Roberto sempre respondia com um sorriso, porque ela sabe que tem muita coisa boa esperando por ela. A rotina delas foi se estabilizando aos poucos. Mariana passava os dias focada na recuperação e nos cuidados com Clara, mas também começou a encontrar tempo para si mesma. Roberto a incentivava a sair para caminhar no jardim ou simplesmente sentar-se na varanda e sentir o sol no rosto. Você precisa se cuidar também, Mariana. Não se esqueça disso, ele dizia. Essas pequenas pausas começaram a fazer diferença. Houve momentos difíceis, é claro.
Como naquela noite em que Mariana teve uma crise de choro após uma sessão particularmente pesada de quimioterapia. Ela estava sentada no chão do banheiro, os joelhos dobrados contra o peito, quando Roberto bateu na porta. Mariana, posso entrar? Perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ela hesitou antes de responder, mas acabou permitindo. Roberto se sentou no chão ao lado dela, sem dizer nada. Apenas ficou ali, oferecendo sua presença, enquanto ela derramava todas as lágrimas que vinha segurando. Quando ela finalmente conseguiu falar, disse: "Eu sinto que nunca vou melhorar. Que isso nunca vai acabar." Roberto colocou uma mão no ombro dela. "Vai acabar, Mariana. Eu sei que vai. E, até lá, eu vou estar aqui. Sempre." Foi uma promessa simples, mas que significava um mundo para ela. Enquanto Mariana lutava por sua saúde, Clara dava sinais de que sua própria recuperação estava completa. Os médicos ficaram impressionados com o progresso dela. A infecção respiratória que a deixou à beira da morte foi tratada com sucesso, e ela agora ganhava peso e energia rapidamente. Ver Clara tão cheia de vida era a força que Mariana precisava nos dias mais difíceis. "Minha pequena guerreira", ela dizia, segurando a filha no colo. "Você me dá forças para continuar." Roberto também estava mudando. Ele não era mais apenas um homem que cuidava de Clara ou oferecia apoio para Mariana. Ele era parte da família que estavam construindo, mesmo que ninguém tivesse dito isso em voz alta ainda. Ele começou a fazer questão de estar presente em todos os momentos importantes, desde as consultas médicas de Mariana até os pequenos marcos no crescimento de Clara. Cada gargalhada da menina era uma recompensa para ele, cada dia em que Mariana parecia um pouco mais forte era uma vitória compartilhada. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Mariana começou a se sentir mais como ela mesma. A energia voltou devagar, mas voltou. Ela conseguiu acompanhar Clara em suas primeiras tentativas de engatinhar pelo tapete da sala e até teve forças para brincar com ela no jardim. Roberto a observava nesses momentos, sorrindo como se soubesse que o esforço de todos estava valendo a pena. Mariana sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha. E isso fazia toda a diferença. Uma noite, enquanto estava na cozinha com Roberto, ela se virou para ele e disse: "Eu não sei como você conseguiu suportar tudo isso por nós, mas sou muito grata. Você nos deu uma segunda chance." Roberto balançou a cabeça e respondeu: "Vocês me deram uma segunda chance também, Mariana. Eu não sei onde estaria agora se não fosse por vocês." Era verdade. Enquanto Mariana lutava para se recuperar, Roberto também estava se reconstruindo. Cada vitória dela era uma vitória para ele. E juntos, estavam começando a criar algo novo, algo bonito, algo que nenhuma das tragédias do passado poderia apagar. Mariana ainda estava se acostumando com tudo. Viver em um lugar tão diferente de tudo o que conhecia era desafiador. A mansão era elegante e cheia de detalhes luxuosos que pareciam muito distantes da simplicidade da vida que ela tinha antes. Ela frequentemente sentia um desconforto silencioso, como se não pertencesse àquele lugar. "Não precisa se sentir assim", Roberto disse uma noite, percebendo o olhar dela enquanto encarava os lustres do salão principal. "Essa casa é tão sua quanto minha agora. Vocês fazem parte dela." Essas palavras ficaram com Mariana, mas ainda havia algo dentro dela que demorava a acreditar. Ela compensava isso se dedicando ao máximo a Clara e tentando ajudar Roberto com as tarefas da casa. Ela limpava, cozinhava e até começou a organizar os armários que estavam bagunçados há anos. Roberto notou isso e, embora apreciasse o esforço, não queria que ela se sentisse em dívida. "Você não precisa fazer tudo isso", ele disse certa vez, pegando um pano de prato das mãos dela. "Eu faço porque quero ajudar", ela respondeu, mas ele sabia que havia algo mais. Ela ainda estava tentando encontrar seu lugar. Já Roberto estava redescobrindo como era dividir a casa com outras pessoas. Durante os 2 anos após a perda de Júlia e Isabela, ele havia se acostumado ao silêncio. O único som frequente era o tic-tac do relógio na sala de estar. Agora, com Mariana e Clara ali,
tudo parecia mais dinâmico, quase caótico em comparação. Clara era uma fonte constante de energia, mesmo nos momentos em que exigia atenção. Roberto se pegava rindo sozinho ao assistir a menina tentando engatinhar até ele ou tentando alcançar o cachorro de pelúcia que adorava. E Mariana? Bem, Mariana o fazia sentir coisas que ele não sentia há muito tempo. Ele admirava a força dela, mesmo nos momentos em que ela parecia duvidar de si mesma. Admirava a maneira como ela cuidava de Clara, como se cada momento com a filha fosse um presente precioso. Mas também começava a perceber outras coisas. O jeito que ela inclinava a cabeça para o lado quando estava concentrada, ou como sua risada suave parecia fazer todo o ambiente ao redor ficar mais leve. Os dois começaram a desenvolver uma rotina. De manhã, Mariana geralmente era a primeira a acordar, preparando o café e colocando Clara em sua cadeirinha na cozinha enquanto cozinhava algo simples. Roberto sempre aparecia um pouco depois, com os cabelos bagunçados e um sorriso meio sonolento. Ele adorava o cheiro do café fresco e os sons de Clara balbuciando enquanto brincava. Às vezes, ele ajudava a preparar a mesa, e outras, simplesmente ficava sentado, observando as duas com um sorriso discreto. Você sabe que é estranho para mim, Mariana disse certa vez, enquanto colocava uma fatia de pão na torradeira. O quê? Perguntou Roberto, curioso. Esse lugar. Toda essa vida nova. É como se eu tivesse entrado em um sonho e estivesse esperando acordar. Roberto balançou a cabeça, sorrindo. Bem, se isso é um sonho, eu espero que dure para sempre. As noites também eram momentos importantes. Depois que Clara dormia, Roberto e Mariana começaram a passar mais tempo juntos. Às vezes, assistiam a algum filme na sala de TV, rindo ou discutindo sobre o enredo. Outras vezes, apenas ficavam na cozinha, conversando sobre coisas simples, como as lembranças de infância de Mariana ou as histórias de viagens de Roberto. Esses momentos estavam criando uma intimidade que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois sabia como nomear. Houve também pequenos conflitos, como é natural em qualquer convivência. Mariana às vezes insistia em fazer tudo sozinha, o que irritava Roberto. Você não precisa carregar o mundo nas costas, Mariana. Você precisa de repouso, lembra o que o médico falou? Ele dizia. Eu estou aqui. Confie em mim. Por outro lado, Mariana se incomodava com o fato de Roberto ser tão reservado em alguns momentos. Você sempre parece estar pensando em algo, mas nunca diz o que é, ela comentou uma vez. Roberto deu de ombros, sorrindo de lado. Talvez eu só esteja tentando entender tudo isso. Vocês chegaram e mudaram tudo. Mas, de alguma forma, eu gosto disso. Clara, sem saber, era o elo que unia os dois. Cada avanço dela, cada pequeno gesto, parecia aproximá-los mais. Houve um dia em que Clara finalmente começou a engatinhar sozinha, indo em direção ao ursinho que Roberto segurava. Mariana gritou de emoção, e Roberto soltou uma risada alta, levantando Clara no ar como se ela tivesse conquistado o mundo. Nossa pequena campeã, ele disse, enquanto Mariana enxugava os olhos emocionados. Com o passar das semanas, ficou claro que eles estavam se tornando algo mais do que apenas 3 pessoas dividindo uma casa. Mariana e Roberto estavam aprendendo a confiar um no outro, a depender um do outro. Roberto estava se permitindo sentir de novo, e Mariana, pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava enfrentando o mundo sozinha. Não era perfeito, e ambos ainda tinham feridas para curar, mas, juntos, estavam descobrindo que talvez a felicidade não estivesse tão fora de alcance quanto imaginavam. Os meses que se seguiram trouxeram pequenos milagres para a família. O dia em que Mariana recebeu a notícia de que estava oficialmente curada foi um marco. Ela se lembrava de segurar as mãos de Roberto com força no consultório, esperando pelo veredito. Parabéns, Mariana, disse o médico, com um sorriso caloroso. Os exames mostram que você está em remissão completa. As palavras pareciam surreais. Mariana ficou em silêncio por um momento, deixando o significado se infiltrar em sua mente. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas desta vez, eram lágrimas de alívio.
Roberto a abraçou com força, como se quisesse compartilhar o peso que finalmente havia sido retirado dos ombros dela. Eu disse que isso ia acabar, lembra? Ele sussurrou. De volta para casa, a atmosfera estava diferente. A notícia trouxe uma nova energia. Clara parecia perceber que algo havia mudado e sussurrava alegremente enquanto brincava com seus blocos coloridos no chão da sala. Mariana se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a enquanto lágrimas ainda molhavam seu rosto. Mamãe está bem agora, meu amor. Vamos aproveitar cada segundo juntas. Roberto começou a notar que algo estava diferente. Não era imediato, nem algo que ele poderia colocar em palavras no início. Era mais como uma sensação, um calor novo em sua vida, algo que ele não sabia que precisava, mas que se tornava impossível ignorar. Toda vez que Mariana entrava na sala, segurando Clara no colo ou ajeitando o cabelo de um jeito distraído, ele sentia o coração bater um pouco mais rápido. Para Mariana, o sentimento era mais confuso. Desde que Fernando tinha partido, ela acreditava que aquela parte de sua vida estava encerrada. O amor, o romance, o calor de estar com alguém. Tudo isso parecia algo que pertencia a outra vida. Mas então veio Roberto, com sua presença constante, sua bondade tranquila e o jeito protetor com Clara. Aos poucos, Mariana começou a perceber que sua atenção estava voltada para ele mais do que deveria. Cada gesto dele, cada sorriso, mexia com algo dentro dela que ela achava que estava adormecido. Tudo começou a ficar claro em momentos simples. Uma noite, Mariana estava na cozinha, lavando a louça depois do jantar. Clara já tinha dormido, e Roberto entrou para pegar um copo de água. Ele se encostou na bancada e começou a conversar sobre o dia, como sempre fazia. Mas, naquele momento, algo diferente aconteceu. Mariana olhou para ele e, por um instante, perdeu o foco. O jeito que ele falava, o tom da sua voz, o modo como ele se preocupava com ela e Clara, tudo parecia mais significativo do que antes. Ela rapidamente desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Está tudo bem? Perguntou Roberto, percebendo a mudança de expressão dela. Mariana sorriu de um jeito tímido e balançou a cabeça. Sim, tudo bem, respondeu, tentando parecer casual. Mas, por dentro, ela sabia que algo estava diferente. Para Roberto, os sentimentos ficaram ainda mais evidentes em uma manhã ensolarada, quando ele saiu para o jardim e viu Mariana brincando com Clara. Ela estava sentada na grama, ajudando a menina a segurar um brinquedo, enquanto ria com aquela leveza que parecia iluminar todo o lugar. Roberto ficou parado por alguns segundos, observando. Ele não sabia exatamente o que sentia, mas sabia que, naquele momento, não queria estar em nenhum outro lugar. As interações entre eles começaram a mudar. Pequenos gestos passaram a ter mais significado. Quando Mariana colocava uma xícara de café na frente dele, ele sentia um calor que não tinha nada a ver com a bebida. Quando Roberto a ajudava a carregar Clara ou segurava algo para ela, suas mãos às vezes se tocavam por um instante mais longo do que o necessário. Esses momentos eram simples, mas cada um deles parecia carregar algo novo, algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Houve um dia em que as coisas ficaram ainda mais claras. Roberto estava no escritório, revisando alguns documentos importantes, quando ouviu um som de risadas vindo do corredor. Mariana estava segurando Clara nos braços, tentando distraí-la para que parasse de chorar. As risadas vinham de algum jogo bobo que ela tinha inventado no momento, e Roberto, sem pensar, saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ele parou na porta, viu Mariana segurando Clara no alto e fazendo sons engraçados, enquanto a menina ria sem parar. Vocês estão se divertindo, ele comentou, com um sorriso no rosto. Mariana parou por um momento, parecendo surpresa por ele estar ali. Tentando distrair essa pequena enquanto termina o trabalho duro, ela brincou. Mas, quando os olhos de Roberto encontraram os dela, o ar pareceu mudar. Foi só por alguns segundos, mas eles ficaram ali, em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Algo não dito estava presente, e ambos sabiam. À noite, enquanto Mariana colocava Clara para dormir, ela se pegou pensando no momento anterior. Aqueles olhos.
O jeito como ele a olhava fazia com que ela sentisse algo que há muito tempo não sentia, um misto de nervosismo e empolgação. Ela balançou a cabeça, como se quisesse afastar o pensamento. Ele só está sendo gentil, disse para si mesma. Mas, no fundo, sabia que não era só isso. Já Roberto, no silêncio do seu quarto, tentava entender o que estava sentindo. Mariana tinha entrado na vida dele por acaso, mas parecia que ela estava lá por um motivo. Ela era forte, generosa e, acima de tudo, incrível com Clara. Ele não sabia se era certo sentir algo por ela, considerando tudo o que ela já tinha passado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que os sentimentos estavam lá, e cada dia eles se tornavam mais difíceis de ignorar. Os dois estavam em um ponto delicado. Nenhum queria admitir o que estava sentindo, talvez por medo de estragar o que já tinham. Mas, a cada dia que passava, ficava mais claro que algo estava crescendo entre eles. Algo que ia além de amizade, além de respeito. Era o tipo de coisa que parecia surgir aos poucos, como um nascer do sol, mas que inevitavelmente iluminava tudo ao redor. Os dias foram se transformando em semanas, e o que antes era um turbilhão de emoções não ditas começou a se tornar algo mais claro entre Roberto e Mariana. Os sentimentos que eles evitavam admitir estavam lá, visíveis em cada gesto, em cada olhar mais longo e em cada momento de silêncio compartilhado. No começo, parecia algo que ambos ainda estavam aprendendo a aceitar, mas, com o tempo, tornou-se impossível ignorar. A mudança aconteceu de forma natural, quase imperceptível. Era como se o dia a dia, cheio de pequenos momentos, estivesse construindo algo sólido e real entre os dois. Roberto começou a se aproximar mais e Mariana, que no início parecia insegura e hesitante, começou a deixar suas barreiras caírem. Tudo começou a ficar mais evidente em uma noite comum. Clara tinha adormecido cedo, e Mariana estava na cozinha preparando o chá. Roberto entrou, como fazia quase todas as noites, e se sentou à mesa. Eles tinham essa rotina de conversarem antes de dormir, mas, naquela noite, o clima parecia diferente. Mariana estava mais relaxada, rindo de algo que ele havia dito sobre o dia, e Roberto, por sua vez, parecia completamente à vontade. Você sabia que tem o riso mais contagiante que já ouvi? Ele disse de repente, pegando-a de surpresa. Mariana olhou para ele, um pouco desconcertada, mas sorriu. Eu não sei sobre isso, respondeu, mexendo na xícara de chá para disfarçar o nervosismo. Mas obrigada. É sério, continuou ele, inclinando-se um pouco para frente. Quando você ri, parece que a casa inteira ganha vida. Eu não tinha isso antes. Não desde, bom, há muito tempo. O olhar de Roberto era sincero, e Mariana sentiu algo aquecer dentro dela. Havia uma verdade no que ele dizia que ela não podia ignorar. Ela se virou para ele, segurando a xícara com as duas mãos, e disse, você também trouxe algo de volta para minha vida. Algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Por alguns segundos, o silêncio pairou entre eles. Mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que carregava significados. Os olhos de Roberto encontraram os dela, e ele sentiu que não podia mais evitar. Mariana, ele começou, com a voz baixa, mas firme, eu sei que isso pode parecer estranho, mas, eu preciso dizer. Eu me importo muito com você. Mais do que deveria, talvez. Mariana ficou sem palavras. Ela sabia que sentia algo por ele, mas ouvir aquilo em voz alta era diferente. Roberto, ela disse, respirando fundo, eu também sinto algo. Mas é complicado. Tudo o que aconteceu, tudo o que passamos. Eu não sei se estou pronta. Eu não estou pedindo pressa, respondeu ele, com um sorriso compreensivo. Só quero que você saiba. Quero que você saiba que estou aqui, não só por Clara, mas por você também. Não importa o tempo que demore. Aquela conversa foi um marco. Depois disso, algo mudou. Eles começaram a se permitir explorar esses sentimentos, ainda com cuidado, mas sem negar o que sentiam. Roberto fazia questão de mostrar, nos pequenos gestos, o quanto Mariana era importante para ele.
Uma vez, ele a levou para o jardim que tinha mandado reformar. Eu fiz isso pensando em Clara, disse ele, enquanto andavam entre as flores. Mas acho que também fiz pensando em você. Você merece um lugar bonito, onde possa se sentir em paz. Mariana, por sua vez, começou a confiar mais nele. Quando tinha um dia difícil, quando a saudade de Fernando batia ou quando as inseguranças sobre o futuro a consumiam, ela se abria com Roberto. E ele sempre estava lá, ouvindo com paciência, segurando sua mão quando as lágrimas vinham. Um dos momentos mais especiais aconteceu durante uma tarde chuvosa. Clara estava brincando no tapete da sala, enquanto Mariana e Roberto estavam sentados no sofá, conversando sobre algo banal. Sem perceber, Mariana descansou a cabeça no ombro dele. Roberto ficou tenso por um momento, mas logo relaxou, passando o braço em volta dela. Nenhum dos dois disse nada, mas, naquele instante, souberam que algo entre eles tinha se consolidado. Não era só atração ou carinho. Era amor. Depois disso, gestos como aquele se tornaram mais comuns. Mariana começou a deixar seu coração se abrir para Roberto, e ele fazia o mesmo. Ambos tinham cicatrizes, perdas que ainda doíam, mas, juntos, pareciam encontrar força para seguir em frente. Roberto até começou a compartilhar mais sobre Júlia e Isabela, algo que evitava fazer antes. Mariana, por sua vez, falava sobre Fernando com menos tristeza e mais gratidão, como se finalmente estivesse encontrando paz. Clara, como sempre, era o centro de tudo. Ela parecia sentir a conexão crescente entre os dois e os unia ainda mais. Cada momento com ela, cada gargalhada, cada novo marco em seu crescimento era comemorado como uma vitória compartilhada. Roberto e Mariana se tornaram parceiros em tudo, e a convivência que começou por acaso agora era cheia de propósito. Certa noite, depois de colocar Clara para dormir, Roberto se virou para Mariana e disse: "Eu não sei como cheguei até aqui, mas sei que, onde estou agora, é exatamente onde quero estar. Com você." Mariana, com lágrimas nos olhos, respondeu apenas segurando sua mão. As palavras não eram necessárias. Ambos sabiam. Roberto estava nervoso. Não era algo que ele costumava sentir, mas, naquela noite, parecia que tudo dentro dele estava prestes a explodir. Ele havia planejado cada detalhe com cuidado, mas ainda assim, não tinha certeza se tudo sairia como imaginava. Era um risco, um grande passo, mas ele sabia que estava pronto. Depois de tudo que ele e Mariana tinham vivido, depois de tudo que haviam construído juntos, ele sabia que não queria passar mais um dia sem deixá-la saber o que realmente significava para ele. A noite estava perfeita. O jardim da mansão, que Roberto tinha reformado meses antes, estava iluminado por luzes suaves, espalhadas entre as árvores e os arbustos floridos. Ele havia montado uma mesa pequena e elegante no centro do gramado, coberta com uma toalha branca e decorada com velas. Clara, que sempre era o foco de suas noites, tinha adormecido mais cedo, sob os cuidados de uma babá de confiança. Tudo estava pronto. Quando Mariana desceu as escadas, ela parou ao ver Roberto esperando na porta, com um sorriso que parecia esconder algo. Ele estava vestido de forma casual, mas havia algo diferente no jeito que ele a olhava. "O que está acontecendo?" ela perguntou, desconfiada, mas também curiosa. "Eu quero te mostrar algo", disse ele, estendendo a mão. Mariana hesitou por um segundo, mas aceitou, sentindo a curiosidade crescer. Ele a guiou até o jardim, e quando ela viu o cenário que ele havia preparado, sua expressão se transformou em puro espanto. "Roberto, o que é isso?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. As luzes, as flores, o cuidado com cada detalhe, tudo parecia saído de um conto de fadas. Ele a levou até a mesa e puxou a cadeira para que ela se sentasse. "É só um jantar", disse ele, tentando parecer despreocupado, mas o nervosismo em sua voz era evidente. O jantar foi tranquilo, cheio de risadas e conversas, mas Mariana não conseguia deixar de sentir que havia algo mais acontecendo. Roberto estava mais quieto do que o normal, como se estivesse esperando o momento certo para dizer algo importante. Finalmente, quando os dois estavam terminando a sobremesa, ele respirou fundo e se levantou.
Mariana, começou ele, sua voz um pouco hesitante, mas cheia de emoção. Ela olhou para ele, intrigada, enquanto ele se ajoelhava na grama ao lado dela. Eu pensei muito sobre como fazer isso. Sobre como colocar em palavras tudo o que você significa para mim. Mas acho que não importa o que eu diga, porque nada vai ser suficiente. Mariana ficou imóvel, com os olhos arregalados. Ela cobriu a boca com as mãos, como se não acreditasse no que estava vendo. Quando você e Clara entraram na minha vida, continuou Roberto, eu era um homem sozinho. Eu tinha perdido tudo e não via mais sentido em nada. Mas vocês me trouxeram de volta. Trouxeram vida, amor e esperança para um lugar que antes era só vazio. Você me mostrou que ainda havia motivos para acreditar, para sonhar. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo. O brilho da pedra refletia a luz suave das velas, mas o que mais importava era o que aquele momento representava. Mariana, disse ele, com os olhos fixos nos dela, eu te amo. Eu amo a maneira como você cuida da Clara, a maneira como você me faz rir, a força que você tem, mesmo nos dias mais difíceis. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero ser seu parceiro, seu amigo, e tudo o que você precisar que eu seja. Você aceita se casar comigo? Por um momento, Mariana ficou em silêncio, incapaz de falar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas o sorriso que surgiu era de pura felicidade. Finalmente, ela encontrou as palavras. Sim, Roberto, disse ela, com a voz trêmula. Sim, eu aceito. Roberto colocou o anel em seu dedo, e quando se levantou, Mariana o abraçou com tanta força que parecia que nunca mais ia soltar. Eles ficaram ali por um tempo, apenas segurando um ao outro, enquanto o mundo ao redor parecia desaparecer. Não havia mais dúvidas, nem medos. Apenas a certeza de que haviam encontrado algo raro e verdadeiro. Naquela noite, enquanto estavam de volta na sala, com Clara dormindo profundamente no quarto ao lado, Mariana olhou para Roberto e disse, eu nunca achei que poderia amar de novo. Mas você me fez acreditar. Obrigada por não desistir de mim. Roberto sorriu e beijou sua testa. Eu nunca desistiria. Nós somos uma família. E sempre seremos. A vida de Roberto e Mariana já estava cheia de mudanças, mas nada os preparou para a notícia que estava por vir. Depois do casamento, os dois se ajustaram rapidamente à nova dinâmica como uma família. Clara era o centro de tudo, sempre brincando, explorando e espalhando alegria pela casa. Para Mariana, casar-se novamente foi um passo enorme, algo que ela nunca imaginou que seria capaz de fazer após a perda de Fernando. Mas com Roberto, ela sentia que estava onde deveria estar. E para Roberto, ter uma família novamente era como receber um presente que ele jamais pensou que teria outra vez. Foi durante uma manhã tranquila que tudo começou a mudar. Mariana estava na cozinha, preparando o café da manhã enquanto Clara brincava com uma tigela de plástico no chão. Ela sentiu um leve enjoo, algo que não dava para ignorar, e precisou se sentar. Não foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos dias, mas ela estava tão ocupada com a rotina que não tinha dado muita atenção. Roberto, sempre atento, notou que algo estava diferente. Você está bem? Ele perguntou, colocando a mão no ombro dela. Mariana sorriu, tentando minimizar. Só um pouco de tontura. Deve ser cansaço. Mas ele não ficou convencido. Você devia ver um médico, insistiu ele. Mariana, sem querer preocupá-lo, concordou. Tudo bem. Vou marcar uma consulta. 2 dias depois, ela voltou do consultório médico com uma expressão no rosto que misturava surpresa e emoção. Roberto estava no escritório, e quando ela entrou, ele imediatamente percebeu que algo estava diferente. O que foi? Perguntou, preocupado. Mariana hesitou por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mas então, com um sorriso que iluminou seu rosto, ela disse, eu estou grávida. Roberto ficou imóvel por um segundo, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você está, o quê? Ele perguntou, quase sem acreditar.
Mariana repetiu, rindo nervosamente, eu estou grávida, Roberto. Nós vamos ter um bebê. O sorriso que surgiu no rosto dele foi instantâneo. Ele se levantou e a abraçou com tanta força que ela começou a rir. Isso é incrível, disse ele, ainda segurando-a, você tem certeza? Está tudo bem com você? E o bebê? Mariana assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, está tudo bem. Eu não esperava por isso, mas estou tão feliz. Nos dias que se seguiram, a notícia foi recebida com uma mistura de alegria e ansiedade. Clara, é claro, não entendia exatamente o que estava acontecendo, mas parecia sentir a energia diferente na casa. Ela continuava sendo a pequena fonte de felicidade que unia todos, e Roberto já estava imaginando como seria quando ela tivesse um irmão ou irmã para brincar. Mariana começou a se preparar para a nova fase com a mesma determinação que demonstrava em tudo o que fazia. Apesar dos medos naturais, ela sabia que poderia contar com Roberto. Ele estava ao seu lado em cada consulta, sempre segurando sua mão e fazendo perguntas aos médicos para se certificar de que tudo estava indo bem. Você está me mimando demais, disse Mariana uma vez, enquanto ele insistia para que ela descansasse. E vou continuar mimando, respondeu ele, sorrindo. Você está cuidando de algo muito importante. Quando eles descobriram que era um menino, Roberto ficou em êxtase. Ele já amava Clara como se fosse sua própria filha, mas a ideia de ter mais um bebê na família o enchia de alegria. Eles começaram a planejar o quarto do bebê juntos, pintando as paredes de um tom suave de azul e decorando com estrelas e planetas, um tema que Mariana escolheu porque queria que ele sonhasse grande. Clara parecia estar se adaptando à ideia de ter um irmãozinho. Embora ainda fosse pequena para entender completamente, ela adorava apontar para a barriga de Mariana e dizer, bebê. Roberto costumava rir e dizer, isso mesmo, pequena. Você vai ser uma irmã mais velha incrível. Quando chegou o dia do nascimento, Roberto estava ao lado de Mariana na sala de parto, segurando sua mão e encorajando-a a cada momento. Foi um processo difícil, mas quando o choro do bebê ecoou pela sala, todas as dificuldades pareceram desaparecer. É um menino saudável, disse o médico, entregando o bebê para Mariana. Ela o segurou com cuidado, olhando para aquele pequeno rosto que parecia tão frágil e perfeito ao mesmo tempo. Roberto, ao lado dela, estava completamente emocionado. Eles decidiram chamar o bebê de Samuel, um nome que simbolizava a nova chance e o recomeço que tinham encontrado juntos. Quando levaram Samuel para casa, Clara foi a primeira a vê-lo. Ela olhou para o irmãozinho com curiosidade, antes de apontar e dizer novamente, bebê. Todos riram, e naquele momento, ficou claro que a família estava completa. A chegada de Samuel trouxe uma nova dinâmica para a casa. As noites voltaram a ser interrompidas por choros de bebê, as manhãs estavam cheias de fraldas e mamadeiras, mas ninguém reclamava. Cada momento era uma bênção, um lembrete de como haviam superado tanto para chegar até ali. Roberto, que já era um pai incrível para Clara, assumiu o papel com Samuel de forma natural. Ele era aquele pai que fazia questão de acordar no meio da noite para trocar fraldas, de cantar músicas engraçadas para acalmar o choro e de estar presente em cada marco do crescimento do filho. Mariana, por sua vez, olhava para sua família com um coração cheio de gratidão. Depois de tudo o que tinha perdido, ela nunca imaginou que poderia ter algo tão bonito novamente. E assim, a vida na mansão ficou ainda mais cheia de amor, risadas e aquele tipo de felicidade que só vem de uma família que encontrou força e renovação no meio das dificuldades.